Com certeza você já ouviu falar que dinheiro é uma energia de troca e que você precisa dar para que você consiga receber. Só que o que muita gente não sabe é que pode existir desequilíbrios nessa energia de dar e receber. E muita gente só fala de um determinado tipo de desequilíbrio, que é o desequilíbrio de dar pouco e assim você não consegue receber. Mas existe o desequilíbrio de não saber e não estar aberto para receber, que é o que eu vou te falar hoje, nesse episódio da série Merecer para Receber. Esse é o primeiro episódio dessa série e eu vou te explicar porque eu resolvi fazer essa série aqui no canal. Olha só. Normalmente, a gente fala de lei da atração, a gente fala de técnica, a gente fala de energia, a gente fala de vibração, a gente fala de um monte de coisa, né? Tem coisas que parecem até simpatia, como eu gosto de dizer aqui. Mas o que muita gente ignora é que questões relacionadas à autoestima, merecimento, aceitação, rejeição, todo esse tipo de coisa, alto valor, tudo isso, amor próprio, está relacionado a manifestação também. Por quê? Porque para a gente conseguir manifestar as coisas que a gente deseja, a gente precisa emitir um padrão de pensamento numa direção. E todas essas questões que eu te falei aqui são questões emocionais que mantêm na gente um padrão de pensamento muitas vezes inconsciente. E quando eu não reconheço esse padrão, eu coloco ele como válido. E quando eu valido esse conhecimento, esse pensamento na realidade como real, o que acontece é que eu não consigo contra-argumentar com ele, eu não consigo permitir que meus desejos venham, porque eu consigo ser convencida pela minha mente, que esse padrão de pensamento que eu estou tendo é real, sem perceber que ele vem de questões de autoestima, merecimento, rejeição, autoaceitação, amor próprio, tudo isso. E aí eu deixo que esse padrão fique direcionando a minha vida e ele controla várias áreas da minha vida. Então, percebendo isso da minha própria experiência, através de estudos, através da prática diária, eu comecei a perceber e mapear. E aqui nessa série eu trago reflexões para que você comece a ficar consciente disso também. Tá? Então, quando você vê aqui série Merecer para Receber, de repente você vê um tema falando de amor próprio, merecimento, alguma coisa do tipo, venha e assista, porque esse conteúdo vai te ajudar a perceber os padrões de pensamento que você está tendo inconscientemente, está deixando que controle. Nada mais é um padrão inconsciente, nada mais é um pensamento que você acredita que é verdadeiro. E aí, como você acredita que é verdadeiro, você não consegue lutar contra ele, você não consegue ir contra ele. E é o pensamento que cria a sua realidade. Então, quando você acredita que um padrão de pensamento negativo é real, é verdadeiro, você valida ele, porque ele veio de uma crença, de um padrão ali tão antigo, de aceitação, rejeição, merecimento, tudo isso lá da sua infância, que você ignora ele e deixa ele passar batido. Então, quando você vê esse selo aqui na página, no canal, Merecer para Receber, ou no podcast, Spotify, no Deezer, onde você estiver assistindo, cola aqui, porque muita gente não percebe que tem questões de autoestima envolvido no processo de permitir os desejos, tá? Então, gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu queria explicar primeiro como funciona a série. Agora que já expliquei, vamos para o nosso assunto de hoje. Quem não me conhece, eu sou a Aline Cruz. Aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, minhas experiências com a lei da atração, te explico, te ensino, te ajudo a colocar a lei da atração na prática, no seu dia a dia, através da arte da permissão, de modo que você consiga viver uma vida feliz, satisfeita, alegre, leve no seu dia a dia e, consequentemente, manifeste os seus desejos. Então, vamos lá. Olha só, e se você já se interessou pelo que eu falei aqui, não pensa, né? Curte esse vídeo, porque assim eu sei que você gosta desse assunto. Esse vídeo chega para muito mais pessoas, faz com que esse canal cresça cada vez mais e eu produza cada vez mais conteúdo de qualidade para você, de uma forma descomplicada sempre, claro. Então, vamos lá. Como eu falei, gente, existe, né, sempre essa coisa que fala que dinheiro é uma energia de troca e que você precisa sempre dar para receber. E todo mundo fala que provavelmente você não está dando a energia suficiente para que você receba. Só que tem uma questão envolvida em relação à autoestima, merecimento, rejeição e um monte de outras coisas, autoaceitação, que muita gente não sabe. E aí o desequilíbrio é diferente, só que muita gente ignora, porque todo mundo tá falando, né, que tem que dar para receber e que não tá recebendo é porque você não tá dando e você sente que você é preguiçoso, que você não faz o suficiente, que você precisa fazer mais. Comenta aqui para mim se você já sentiu isso. Se você já sentiu isso, comenta aqui. Eu senti, eu também já senti. Comenta para eu saber.
que você fica naquilo, nossa, mas eu não sei, eu acho que realmente não tô fazendo o suficiente, parece que nada que eu faço é suficiente. E às vezes você até se sente cansado já. Você sente que você já fez tanto, que você já lutou tanto, você nem sabe mais o que fazer. Mas toda vez aparece alguém e fala isso, você começa a se questionar realmente. Eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Só que o que ninguém te contou é que algumas questões da nossa infância relacionadas à aprovação, validação, fazem com que a gente não se sinta bom o suficiente. Pois é, eu já vou chegar aí no ponto onde que entra a questão financeira com isso, tá? Onde que entra o dinheiro nessa história. Como eu estava falando, o que acontece? Deixa eu dar exemplos aqui para você conseguir entender. Se, por exemplo, quando você é pequenininho, você chega lá, você faz tudo e aí, de repente, o seu pai, a sua mãe, o seu tutor, a pessoa que estava com você, sendo a mãe biológica ou o pai biológico ou não, ou a avó, quem te criou na sua infância, ela nunca te valida. Ela fala, nossa, excelente, parabéns, que maravilha, como isso foi bom. Se normalmente, né, a sua mãe, seu pai, seu tutor, como eu já falei aqui, você vai encaixar na sua vida, tá? Quem esteve com você nesse primeiro momento da sua infância aí. Se ela simplesmente tem a síndrome do poço sem fundo, que eu costumo falar, a síndrome do poço sem fundo é aquela pessoa que quando você faz algo, ao invés dela te validar, ela pergunta sobre o que você não fez. É uma pessoa que tem um padrão de escassez também, tá? Já ali nela, né? E vindo de outras circunstâncias também da própria criação que ela teve. A gente sempre fala isso, né? Que aquela pessoa, ela não tem culpa. Na realidade, ela tá só reproduzindo algo que ela aprendeu com outra pessoa que aprendeu com outra. Então, assim, aqui o objetivo não é para você ficar com raiva do seu pai, nem da sua mãe, nem assumir o vitimismo, tá? Então foi por culpa da minha mãe, de coisa nenhuma. De forma alguma. A gente atrai vibracionalmente as pessoas que a gente conhece aqui nessa primeira infância, que, né, como pai, mãe, tutor, sei lá, quem foi que cuidou de você, justamente por eletromagnetismo. Essas pessoas têm uma coisa para ensinar pra gente e até mesmo fazer com que a gente perceba um padrão interno nosso, externalizando isso através da nossa circunstância, para que a gente consiga curar. Tá? Então não é para sentir culpa, não é para ficar revoltado, nem apontar o dedo para ninguém. O objetivo é só você perceber, refletir, ter mais clareza agora para você viver o seu cotidiano no agora. Também não é para remoer passado, só pra gente perceber, tá? Então, essa pessoa, né, ela não te validava. Normalmente isso vem dessas ações. Você mostra uma coisa que você fez, ao invés de você receber um elogio, uma criança naturalmente, né, ela precisa de validação, então ela sempre pede, mostra as coisas que ela fez, né? Isso é interessante também se você tem filho, tá? Você observar isso já no seu cotidiano agora, para ver como é que você se comporta com o seu filho, para não criar um padrão, né, para ele lá no futuro disfuncional, tá? Então, o que acontece? Aí a criança vai lá, te mostra alguma coisa, ou faz alguma coisa, uma tarefa em casa, arruma a cama, pega os brinquedos, aí você vai lá, a criança se esforçou para fazer o melhor, porque a criança sempre tenta agradar os pais em busca dessa validação que é natural para ela ir norteando o caminho dela. E aí, ao invés de você falar, nossa, parabéns, filho, não fez mais que a sua obrigação. Ficou aquele brinquedo ali. Mas a professora falou que você não fez lição tal. Ou você compara com o irmão, com o outro. Você entendeu? Você vai pegando aí o exemplo na sua infância, ou para você fazer, não fazer, no caso, com a sua pessoa aí, com a sua criança, né? Que você tenha. Então, o que está acontecendo aqui, nesse momento? Você foi lá, você fez o seu melhor, só que ao invés de você receber um excelente, parabéns, muito bom, na realidade, aquilo que você fez, que para você foi o auge, né? Que você fez muito, na realidade o que aconteceu é que você recebeu o oposto. Pareceu que você não fez o suficiente. Aí você começa a se esforçar mais. É natural que a criança comece a se esforçar mais. Ela começa a mudar um pouquinho a personalidade dela para ver se agrada aos pais, às pessoas que estão à volta. Mas mesmo assim ela é criticada. Ou acontece, de repente, dessa criança ser zombada. Ela faz alguma coisa que é a expressão dela natural e os adultos acabam tirando chacota, né? Levam para uma rodinha de conversa com a família, muitas vezes. Isso aqui, não sei o quê. Porque acha que criança não se importa, não ouve, tá tudo bem, era essa criança, então é normal rir. E aí, o que tá acontecendo com essa criança? A sensação dela de que ela é boa o suficiente, a validação que ela não tá tendo, tá gerando na cabecinha dela que ela não é boa o suficiente, que nada do que ela faz é suficiente, ou que ela faz é errado. Tá? E aí, o que aconteceu agora, a partir de agora?
você vai criando isso, né, dentro de você, essa crença de que nada do que você faz é suficiente. E claro, como eu já falei, né, essa crença provavelmente já estava, você está só reforçando algo que já estava criando em volta. Aí o que acontece? Você simplesmente começa a achar que nada do que você faz é suficiente. E aí, como eu falei, para que a gente receba, existe o equilíbrio dar e receber. Quando você acredita que nada do que você faz é suficiente, no seu padrão inconsciente de pensamento, você acredita que você não é digno, que você não é merecedor de receber. Eu não fiz o suficiente. Então, eu não tenho por que merecer. Eu acho que não foi bom o suficiente. Eu acho que isso não ficou tão bom como eu gostaria. E normalmente pode ser que isso apareça na sua comunicação dessa forma, mas também pode ser que seja só um sentimento de que ainda falta um pouco mais, você nunca está pronto. Esse sentimento de que eu preciso aprender mais, de que eu preciso fazer mais, de que eu preciso disso, ou de que fulano é bom por isso e eu não sou. Você entendeu o que começou a acontecer aí? Pelo fato de você nunca acreditar que você é bom o suficiente, você pode se esforçar, você pode esfolar de tanto esforço que você fazer para tentar fazer acontecer. Sabe aquela pessoa que rala, né? Que ela sobe, sabe, a montanha mais alta, chega lá todo lascado, esfolado, mas ela não acha que ela fez o suficiente. Porque ela não recebeu uma validação no começo da vida dela, então, por conta disso, ela acha que nada do que ela faz é suficiente, porque no passado, né, era assim. Por mais que ela fizesse, ela nunca recebeu uma validação. Parabéns, muito bom, foi ótimo, foi incrível o que você fez. Como sempre recebeu uma recriminação ou um alerta de que estava faltando alguma coisa, o que acontece é que ela sempre acha que ela não é o suficiente. Então, aquele padrão que é uma questão de validação, uma questão de autoestima, agora está sabotando a sua questão de prosperidade, tá? Então, esse equilíbrio dar e receber nem sempre é o caso de que você não está dando o suficiente, mas pode ser o caso de você estar acreditando que você não é bom o suficiente, que você não consegue fazer o suficiente, que você nunca faz o suficiente para conseguir receber. E isso afeta completamente a sua vida financeira. Porque se você nunca acha que fez o suficiente, você nunca está aberto para receber pelo que você fez, tá? E como é que você identifica esse padrão, né? Antes de te falar isso, se você ainda não curtiu esse vídeo, se chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, curte. Como eu já falei, se você não é inscrito no canal e já gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e principalmente entra lá no nosso canal do Telegram. Lá eu envio material, eu aviso de live, eu posto conteúdo exclusivo. Então assim, entre no nosso canal de Telegram, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, como é que você reconhece se você tá nesse desequilíbrio de que você acha que você não é bom o suficiente para receber? O primeiro sinal é que a sua realidade confirma isso. Por mais que você faça, você sempre recebe menos. Você é aquela pessoa, por exemplo, que mais se esforça na empresa, mas que normalmente não tem uma promoção. Que aí no momento de dar uma promoção ou de receber uma bonificação, uma outra pessoa que nem se esforça tanto é a que ganha. Você sente até um pouco de injustiça com isso. Só que na realidade o que está acontecendo é o desequilíbrio acontecendo, porque lá no fundo, de verdade, você acha que você não fez o suficiente. Você acha que você não fez o seu melhor. Lá no fundo, você acha que você é menos que as outras pessoas. E por isso as outras pessoas merecem receber mais do que você. E você não merece receber porque você não é bom o suficiente, tá? A primeira coisa é você perceber isso. Se você tá fazendo muito e percebe que nunca vem, né, a quantidade, a abundância que você deseja, normalmente isso daí já dá para você perceber que tem esse desequilíbrio aí. Se você é aquela pessoa que sempre acha que você é preguiçoso, mas eu sou preguiçoso, eu acho que eu não sou bom mesmo. Esse pensamento também, tá? Uma outra característica, a terceira coisa, é a seguinte: você é perfeccionista demais. Você tá sempre tentando fazer ao extremo do perfeccionismo, que às vezes até te paralisa. Que é aquele perfeccionismo, fazer as coisas com esmero, fazer as coisas com capricho é bom, mas o perfeccionismo geralmente vem de uma ideia de que tem que estar perfeito, porque senão não vai dar certo. Porque aquilo que está falando, quem que está falando através de você o tempo inteiro? É aquela criança em busca de validação. É aquela criança tentando agradar a mãe, tentando ouvir
nossa, filho, parabéns, ficou lindo isso que você fez. Tá? E aí o que acontece? Como você não ouve essa validação, você vai no limite extremo do perfeccionismo, tá? Então, assim, se você é essa pessoa que tá sempre fazendo as coisas e não tá perfeito, todo mundo já viu que tá no limite ali de tanta coisa boa que você colocou, mas você não percebe que tá perfeito, é esse desejo de validação que é a criança que tá falando por você, tá? Então, esse também é um terceiro sinal aí de que você tem esse padrão de que você não consegue receber, que você não está aberto para receber. Uma outra coisa também é achar que você não está pronto. O quarto padrão é você achar que não está pronto. Você achar que precisa estudar um pouco mais. Você achar que precisa se informar um pouco mais. É um perfeccionismo em relação a você mesmo, tá? A sua capacidade, que você acha que precisa de algo a mais para ser capaz de realizar aquilo. Porque aquele padrão de nunca receber validação fez com que você sentisse que você não era capaz. Mas não é capaz de quê? De agradar aquela pessoa. Só que aí a criança imatura traduz isso que eu não sou capaz de fazer as coisas com qualidade. Então eu sempre acho que eu preciso de algo a mais. Que é diferente do perfeccionismo de fazer algo, tá? E o perfeccionismo de fazer algo, só mais um adendo aqui, né? Que era o anterior, mas é interessante esclarecer. Às vezes chega ao extremo. Eu, por exemplo, desde pequenininha, eu sempre gostei de arte e tudo isso. Só que acontecia que o meu perfeccionismo era tão grande que para tentar melhorar muito, muitas vezes eu estragava alguma coisa. Um desenho, por exemplo, que eu ficava tão surtada de sair perfeito que eu apagava. Chegava a hora que rasgava o desenho e estragava tudo. Porque era o perfeccionismo extremo que fazia com que eu estragasse o que estava pronto. Tá? Então tem o perfeccionismo no fazer e o no comportamento também, que é aquela síndrome até mesmo do impostor. Você acha que nunca tá bom, você acha que nunca tá pronto, você acha que precisa de um curso a mais, você acha que precisa fazer uma coisinha aqui, uma coisa ali, mas é o medo na realidade. E onde que tá a raiz de tudo isso? O medo de ser rejeitado. Porque você já foi rejeitado tantas vezes, você não recebeu validação tantas vezes, que você vai tentando negar na realidade, adiar esse momento. Então você acha que nunca está pronto, nunca sou bom, se sente incapaz e além de tudo de se sentir incapaz, você ainda tem muito medo de ser rejeitado, que na realidade já é o quinto sinal, né? Eu tenho medo de ser rejeitado, porque já aconteceu isso tantas vezes que eu fico ali e isso começa a gerar um outro padrão também, que é o de procrastinação. Você procrastina muitas vezes para fazer algo, porque você fica ali, nunca vai dar certo mesmo e não sei o quê. E o que acaba acontecendo com tudo isso, né? Agora que eu te expliquei quais são os sinais, o que acontece? Qual a consequência de tudo isso? Como eu já te falei, gera esse equilíbrio, esse desequilíbrio, dar e receber. Você sempre acha que você não merece realmente. E em relação ao permitir, que é a nossa base aqui do canal, praticar a permissão para a gente receber as coisas que a gente deseja, qual que é o negócio? Eu começo a criar uma expectativa negativa, ou seja, pessimismo, tá? Eu faço uma coisa, só que eu já espero que aquilo não vai dar resultado. Eu já espero que não vai ser tão bom. Eu já espero que as pessoas não vão gostar. Eu já espero que eu não vou ser reconhecido realmente. Eu crio uma expectativa. E lembra que esse pensamento é um pensamento de resistência, o pessimismo, tá? O pessimismo é um pensamento de resistência. Ele não combina com o meu desejo. E ali, naturalmente, eu resisto àquilo que já foi criado, já está pronto para mim. Porque eu já faço algo com a expectativa de que não vai dar certo. E a gente não entende, né? Mas o próprio Wallace de Wattles, no livro A Ciência para Ficar Rico, ele fala, um pensamento na substância cria a coisa pensada. Quando você espera que não vai dar certo, que você não vai ser reconhecido, que não vai ficar bom o suficiente, que você não é bom o suficiente, isso é um pensamento. A expectativa negativa é um pensamento. E um pensamento na substância cria a coisa manifestada, ou seja, cria uma circunstância que combina com o que você está esperando, ou seja, uma circunstância de que realmente não vai dar certo, uma circunstância de que realmente você não foi bom o suficiente, ou seja, você realmente não consegue a promoção, você não consegue aquele trabalho, você não consegue passar naquele concurso, você não consegue vender o quanto você gostaria. Você entendeu? Quando isso se manifesta, ou mesmo num relacionamento, tá? Eu falei aqui do desequilíbrio dar e receber em relação a dinheiro, mas pode estar envolto em várias outras circunstâncias na sua vida. Se você acha que você não é bom o suficiente, você não é bom o suficiente de repente para aquela pessoa que você deseja.
porque você acha que você não está à altura daquela pessoa. E tudo isso vem desses padrões inconscientes. Agora, quando você ouvir a sua mente falando, eu acho que não vai dar certo, eu acho que as pessoas não vão conseguir, não vão querer, eu acho que o meu chefe não vai me promover, eu acho que não vou me aceitar nesse emprego, eu acho que eu não vou conseguir passar nessa prova, eu acho que eu não vou conseguir passar nesse concurso, você já sabe que isso não é verdade. Você já sabe de onde está vindo esse pensamento. Você sabe que é o pensamento da sua criança interior machucada que está tentando te ajudar a fugir dessa situação de dor novamente, tá? Todos esses pensamentos são baseados no passado, no que você vivenciou lá na sua primeira infância. E a nossa mente, ela tem esse padrão natural de buscar uma informação do passado para ancorar, ou seja, para conseguir tentar prever o que vai acontecer no futuro. E quando o que aconteceu no passado é doloroso, o que naturalmente acontece com a nossa mente é que ela tenta fazer a gente escapar daquela dor. Como é muito ruim não receber validação, como é muito ruim ser rejeitado, a criança sente como uma rejeição, o que acontece é que a criança dentro de você tenta evitar isso com esses pensamentos, tá? Ela tenta evitar essa rejeição novamente de todo custo. Então ela vai tentando fazer tudo isso para que você não faça e não sofra aquela dor novamente. Só que aí você vai criando um padrão de pensamento, sem perceber, um padrão de pensamento que cria novamente a rejeição, se você não contorna esse padrão de pensamento. Tá bom? Eu acho que esse vídeo ficou super completo. Comenta aqui pra mim o que você tirou de sacada, de aprendizado sobre isso hoje. Comenta se você gostou dessa série, Merecer para Receber. Esse é o primeiro episódio. Tem muitos outros episódios sobre essa série, nessa série, na realidade, falando de vários outros assuntos relacionados à autoestima, merecimento, aceitação, mas que estão completamente relacionados à nossa capacidade de permitir os nossos desejos. Então, se você gostou, comenta aqui. Se chegou até aqui e não curtiu, curte agora. Se você acha que esse conteúdo vai beneficiar alguma pessoa que precisa ouvir isso, que está passando por aperto financeiro e você já percebeu que essa pessoa tem esse padrão, que acha que sempre precisa aprender uma coisa a mais, que nunca está pronto, que não é merecedor, que ela não é boa o suficiente, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Manda esse conteúdo pelo WhatsApp, só solta lá no grupo e sai correndo. É uma forma de você ajudar mais pessoas a prosperarem. Quando a gente faz o bem volta pra gente. Então é isso, foi um prazer compartilhar com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista a seguir